Olá, pessoal! Nós vamos começar mais uma aula de transferência de massa, nossa segunda aula. E nós vamos aprofundar mais sobre difusão em estado estacionário. Vamos começar relembrando o que a gente viu a semana passada? Eu sei que foi muita coisa, mas eu procurei colocar aqui alguns fatores importantes para a gente seguir na aula. Nós começamos falando sobre o processo de transferência de massa, que ele vai ocorrer devido a uma força motriz. E essa força motriz para a transferência de massa é a diferença de concentração. Lembra lá em transferência de calor? A gente também precisava de uma força motriz, só que a nossa força motriz era a diferença de temperatura, e que quando ela igualava, a gente não tinha mais a transferência de calor. O mesmo ocorre na transferência de massa. A transferência de massa, quando ocorre por difusão, ela ocorre somente pela influência dessa força motriz, mas ela também pode acontecer por convecção quando a gente tem a influência do meio no sistema, como se a gente estivesse mexendo o copo com a colher. Nesse caso, seria uma convecção forçada, a gente força o meio a se mover. Mas existe também a convecção natural, que é aquela que movimenta o meio sem a gente precisar mexer nele. Como que isso ocorre? Através da diferença de densidade. Nós vimos também como é que a gente determina o fluxo molar. O fluxo molar no sistema ele depende de dois fatores muito importantes. Primeiro, a contribuição difusiva, que é quando a gente tem a velocidade relativa ao meio, e a contribuição convectiva, que é somente a influência do meio. E nós estudamos também a primeira lei de Fick para um sistema estacionário, que ele vai descrever esse movimento nesse meio estacionário. E se a gente está falando de um meio estacionário, a gente não tem essa parte da contribuição convectiva. E se a gente não tem a movimentação do meio, o que sobra para a gente na primeira lei de Fick é isso aqui. O nosso fluxo ele vai ocorrer sempre da maior para menor concentração, por isso o sinal negativo, e vai ser proporcional à distância que ele está andando. E essa proporção é devido a um coeficiente de difusividade. Nós estudamos na semana passada a primeira lei de Fick para gases, e nós vimos como é que a gente determinava o coeficiente de difusividade. Nós vimos que ele é tabelado e que nós podemos transformar para a pressão e temperatura desejadas através dessa fórmula. Hoje nós vamos continuar estudando como é que a gente calcula o coeficiente de difusividade, só que agora para um sistema sólido ou líquido. Nesse caso, nós podemos utilizar esta equação aqui, que vai depender do fluxo de cada componente e da fração de cada componente naquele meio, além da difusividade de cada componente. E assim, a gente vai conseguir calcular um coeficiente de difusividade média para aquele sistema. Esse tipo de cálculo é usado principalmente para sistema sólido e líquido. Uma outra forma da gente determinar é através de um experimento, normalmente num sistema sólido-líquido. É importante a gente conhecer a altura característica deste material. Quando a gente não conhece a sua forma geométrica, quando ela não é simples de ser determinada como essa que a gente está vendo, o paralelepípedo, é importante que a gente tenha a sua altura característica. Porque nesse sistema a gente vai fazer um processo de difusividade unidimensional. É como a gente utiliza para fazer um sistema de extração. Então, a gente retira o material por difusividade de um outro material inicial. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma bala e a gente quer tirar a glicose dessa bala, o açúcar dela. Então, a gente promove um processo de extração. E a gente estuda como que ocorre essa difusividade, como que ocorre o processo de sair a glicose da bala para ir para o meio líquido, para ela ser removida, tá bom? Isso que é determinar experimentalmente, é um sistema de extração que a gente faz. E como que a gente consegue fazer esse sistema? Nós precisamos de dados experimentais de tempo e da massa do composto. Não entendi. A massa disso aqui, ó, dele inteirinho, independente do que tem aqui dentro.
e a gente promove a passagem de água no sentido que a gente está trabalhando e a gente vê o quanto de massa é retirado dele. E para a gente poder determinar a massa retirada, a gente vai medindo a massa do composto, até que ela permaneça constante. O que quer dizer aqui? Que aquilo que eu queria retirar, que no meu caso era a glicose, ela foi retirada. E aqui, olha, só ficou o material que não me interessa mais. Para a gente determinar o DAB, ou coeficiente de difusividade, a gente vai precisar fazer alguns cálculos. Como eu falei para vocês, é sempre unidimensional, num sistema determinado aqui. A gente vai precisar determinar a massa lixiviada. E como é que a gente determina isso? Eu vou pegar quanto que eu tinha menos quanto que eu tenho agora. E aí eu faço a conta. Vai sobrar, nesse caso, 0,2. Então, quer dizer que foi lixiviado 0,2 gramas. Assim, para a próxima, eu vou pegar quanto que eu tinha aqui menos quanto que eu tenho agora e vou determinar quanto que foi lixiviado. Nesse caso, 1,8 gramas. E aí eu determino para cada parzinho. Depois eu vou precisar determinar quanto que foi lixiviado por tempo. Vocês veem que aqui nós temos uma diferença de tempo, um delta. Então, quer dizer que foram lixiviados 0,2 gramas em 5 segundos. Depois foram lixiviados 1,8 gramas também em 5 segundos. E nós vamos fazendo essa divisão. A massa lixiviada em um parzinho dividido pelo delta de tempo que a gente tem aqui. A nossa unidade de DAB, ela é em centímetro quadrado por segundo. Então, para a gente poder trabalhar nessa unidade, a gente precisa transformar de grama para volume, que é uma unidade bastante parecida e que eu consigo trabalhar mais próximo com ela. E como é que a gente faz? Através da densidade. A massa, ela é a densidade vezes o volume. Então, o volume vai ser a massa sobre a densidade. Nós vamos pegar esse valor aqui, de grama por segundo, e vai dividir pela densidade. E nós vamos ter na unidade de centímetro cúbico por segundo. Para a gente passar para centímetro quadrado por segundo, a gente vai usar aquela altura característica que eu mostrei para vocês no slide anterior. Divide a unidade de centímetro cúbico por segundo pela altura característica e nós temos o DAB. Nós vamos ter um valor de DAB para cada passinho que a gente tem aqui. Então, aqui que a gente faz, determina a média, com dois fatores muito importantes. Esse nosso primeiro ponto aqui, ele não existe, porque a gente não tem transferência de massa no ponto zero, porque a gente não começou o sistema ainda. E nesse finalzinho aqui, ó, a gente tem ele repetindo. Então, aqui a gente vai ter uma transferência de massa zero, porque já acabou o nosso processo. Então, esse último ponto aqui, ele também não entra na nossa conta, somente onde efetivamente ocorreu a transferência de massa, que é onde a gente consegue determinar o DAB. E aonde que a gente vai usar esse DAB que a gente calculou agora? Justamente para a lei de Fick para o estado estacionário para líquidos e sólidos. E como é que fica o fluxo molar e mássico nesse caso? Quando nós estamos falando da transferência de massa em líquidos, nós temos duas contribuições, a difusiva, pela diferença de concentração, e a convectiva, que é a movimentação do meio. Então, o nosso fluxo, seja ele molar ou mássico, ele possui as duas contribuições, a difusiva e a convectiva. E quando a gente está falando da difusividade de líquidos ou gases em um sólido, nesse caso, o nosso meio é um meio estacionário, então a gente não tem a contribuição convectiva. E o nosso fluxo ele vai se resumir somente à contribuição difusiva, seja ele molar com a letra maiúscula ou mássico com a letra minúscula. Para falar do balanço de massa, eu vou gravar um próximo vídeo.